Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat da AltV ou ainda o nosso WhatsApp 974012235 e também o telefone que fica à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, dermatologista, doutor Valcinir Bedin. Prazer tê-lo aqui, doutor Valcinir. Prazer é meu, é uma grande oportunidade da gente contribuir aí com a sociedade daquela parte que a gente pode. O senhor preside a Sociedade Brasileira de Dermatologia Clínico-Cirúrgica, isso? Isso. E também a Sociedade Brasileira do Cabelo. Isso. Por que tão específica assim? Porque, na verdade, o cabelo... Porque normalmente as sociedades médicas são bem abrangentes, mas aqui no Brasil nós temos sociedades médicas de pedacinhos do corpo, né, que são bem interessantes, né? Você tem sociedade do pé direito, sociedade do pé esquerdo, e o cabelo sempre foi considerado uma parte não pertencente ao corpo, né? Ninguém acha que o cabelo faz parte do corpo humano. Ninguém acha assim que... Todo mundo tem certeza que o coração é um órgão, né? Que o pulmão é um órgão. Primeiro que a pele já não é vista como órgão, é vista como um tegumento, um revestimento, né? Depois o cabelo é um anexo da pele. Então, é mais ainda subproduto. E, na verdade, há problemas relacionados aos cabelos e pelos que são específicos, né? Então, é por isso a gente juntou um grupo de profissionais mais atentos a esta parte do nosso corpo. Não só dermatologistas, endocrinologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, que são pessoas que trabalham mais com essa parte dessa parte do nosso corpo humano, né? Doutor Silvio Gabor, prazer tê-lo aqui, doutor Silvio. Eu que agradeço o convite para voltar no programa e ajudar a contribuir com mais alguma informação para melhorar a vida das pessoas. O senhor é gastroenterologista, clínico geral? Não, gastroenterologista, sou cirurgião geral, desculpa, eu que me confundi, eu vou precisar do doutor Vilmar já. Fica à vontade. Comigo fica à vontade. O senhor é especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo. Do aparelho digestivo, e já que a gente está falando em sociedades, pertenço também à Sociedade Brasileira de Hérnias, então, que já existe uma sociedade brasileira para o estudo da hérnia. Eu que achei muito estranho só a do cabelo, tem uma só para hérnia. Só para hérnia, e a gente aprende muito, viu? Por incrível que pareça, aprende muito. Doutora Marisa Amato. Prazer tê-la aqui, doutora Marisa. Muito obrigada. É um prazer poder estar presente aqui. A senhora é cardiologista? Cardiologista. É cardiologista da Clínica Amato e também professora. Eu pediria à senhora que me auxiliasse. Eu fiz a carreira universitária, fiz mestrado, fiz doutorado, depois fiz pós-doutorado até na Alemanha, aí nessa Fundação Alexander von Humboldt, e depois eu fiz livre docência no INCOR. Trabalhei longos anos lá e atualmente eu estou só na minha clínica, no Amato, Instituto de Medicina Avançada. A senhora está trazendo o livro Estilo de Vida, já em sua 5ª edição, Estilo de Vida, que eu sempre gostei muito dessa parte de prevenção, isso que a gente traduz toda essa ciência que eu também gosto, mas passa para ser útil naquilo que as pessoas realmente precisam. Então, eu sempre escrevi a respeito dessa maneira de fazer a profilaxia, a prevenção da parte cardiológica. E agora já está no prelo mais um outro que vai se chamar Viva a Saúde. Este da 5ª edição e um outro... Um outro mas é dessa mesma série, todos falando sobre tabagismo, hipertensão, obesidade, atividade física, a maneira correta de fazer, o que é adequado, o que é mito, o que é verdade.
A senhora já presenteou cada um dos participantes do Gente de Fala hoje com um estilo de vida. Eu vou tomar a liberdade de presentear aqueles que participam, 2 ouvintes, com um dos livros de sua autoria. Ótimo. São dois exemplares de estilo de vida que eu estarei presenteando aqueles que participam. Aqui no final do programa, nós divulgamos os nomes dos participantes. Doutor Vilmar Silvino. Prazer tê-lo aqui, doutor Vilmar. Muito obrigado. E eu feliz por estar de retorno à casa, onde tivemos durante alguns anos um programa da nossa clínica, do Centro Oftalmológico Pacaembu. E esta rádio é uma maravilha, porque tem uma audiência espetacular. E ali podíamos falar, porque a oftalmologia, à semelhança das demais especialidades, tem subespecialidades a ponto de termos 10 associações. 10 associações ligadas às complicações oculares. Você tem a catarata, o glaucoma, a retina, com as várias complicações. Tem sociedades para... Sociedades brasileiras das subespecialidades. Sociedade Brasileira de Glaucoma. De glaucoma, que é uma das mais famosas e com um número imenso de colegas que militam aí Tem a da presbiopia? Da presbiopia não tem, mas tem da refração e lente de contato. Refração é o exame de... Quando a gente chega em uma determinada idade... A gente se interessa pela sociedade do cabelo, da presbiopia. Sim, sim. O que é Centro Oftalmológico Pacaembu, óculos bárbaros? Você está trazendo um artiguinho que eu trouxe para você. Esses folders aqui, maravilhosos para a gente. Ah, doutor Google, os senhores têm um concorrente. Esse doutor artigo também Vilmar é uma traz coisa aqui. A senhora conhece o doutor Google? Oh, quem é que não conhece? E veja que o título todo é Concorrente. Doutor Google. Médico ou monstro? Porque E até aí- algum tempo atrás, o grande concorrente de vocês eram as mães. As avós terríveis. Avós terríveis. Mãe de médico era Era um negócio muito sério. Receitava com uma competência. Facilidade. Agora, o doutor Silvio gostou, né? Eu tenho uma em casa. Agora o doutor Google é o grande concorrente de vocês. Ele é um terrível. Existe alguma forma, aliás, para todos vocês, isso é um assunto recorrente, a internet mais atrapalha do que ajuda? Não, eu acho que Doutor Valcinir, doutora Marisa, doutor eu Vilmar, coloquei doutor como Silvio. médico e Não, monstro pelo essa é uma seguinte. pergunta que eu né? Mas está bem inserida no contexto desse artigo quando você for ler, você vai ver. Enquanto ajuda, porque muitas coisas de prevenção ele já ensina para o cliente, e se o cliente fizer, vai facilitar a vida da gente e muito mais do cliente, que não vai nem chegar a precisar da gente. Agora, onde é que está o problema? É quando ele assusta o paciente. Ah, você está vendo uma luzinha assim, você pode estar com glaucoma. Glaucoma é uma doença que leva à cegueira. Pô, aí o cara já começa a ficar apavorado. E Não, a informação, ela é sempre uma faca de 2 gumes, né? Ela é importante, eu acho que a informação bem dada, ela é importante. O problema é a informação não bem dada, né? ou bem Informação- compreendida. Ou Ou não compreendida. filtrada adequadamente. ou bem interpretada. Isso, Esse o grande é o grande problema. Hoje mesmo, né, saiu, está aí na própria internet, um assunto dizendo que o problema maior das crianças brasileiras é que elas começam a usar o computador sem saber ler, né? Elas não aprendem a ler, elas não aprendem a escrever, elas não aprendem a pensar, e aí elas têm acesso à internet. Então, quem não pensa não pode ter acesso à internet, né? Porque vai ter esse tipo de problema. Vai se assustar, não vai separar o joio do trigo. Teve né? um exemplo, você vai lembrar, uma das vezes que eu vim aqui, que a gente comentou sobre um artigo que tinha saído do uso prolongado de omeprazol dando demência. Sim. Foi um pandemônio no consultório, os pacientes que tomam omeprazol ou qualquer ozol monstro. da vida aí. A face É o do la- monstro. Mas Lado eu acho Não que é, o caminho é tão longo que o problema é que as pessoas com a internet, eu acho que elas acham que estão dominando tudo, né? Que elas têm cultura de tudo e que elas sabem tudo. Elas não entendem que para saber determinado assunto precisa ter a profundidade. Né? Então, hoje é a cultura Não, da e não lê isso, superficialidade. e não Então, leu todo com mundo sabe o- tudo.
com não aspecto sabe nada. crítico, né? Não tem a Porque cultura, ninguém não dá tem o essa é a maior senso, não tem. gravidade. Ah, está na internet, é verdade, né? Tem Não. até uma brincadeirinha que a empregada doméstica, né, assistiu a um acidente pela janela. E quando a patroa chegou, ela começou a relatar o acidente. Só que ela viu na televisão uma outra explicação, diferente daquela que ela tinha visto. E ela fala para a patroa, patroa, desculpa, viu, eu não vi direito, não. A televisão está falando que foi de outro jeito. Então, ela viu e não acreditou no que ela viu, né? Porque a televisão está mostrando, então Terrível, é verdade. terrível. Né? E na internet, não é assim, né? na internet tudo é possível colocar. Né? Não tem, Não tem não é regra. como Não um tem regra. livro, como uma revista que você tem uma crítica, você tem uma triagem. Lá não, vai qualquer A maioria coisa. das Então, pessoas digita lá no Google. e põe. E daí, Tem preguiça de andar para baixo, né? Então ele vai no primeiro, no primeira segundo, informação, terceiro já tá no máximo, bom. não vê qual é a fonte. Então, às vezes, uma fonte confiável, sem tipo uma nada, fonte né? do HC, está lá no começo da segunda página, o cara não chega Ah, nem não, lá. segunda página eu não leio. não, é a primeira, não. E o Tá primeiro querendo- parágrafo. Tá sou querendo Parágrafo, muito, se doutor a Silvio. conclusão não Mas, foi no- mas se a pessoa, o que eu quero dizer, se a pessoa ela for se informar que fonte é aquela, ela é segura ou ela não é segura, claro. ela vai passar por Não, debaixo e vai- saber também que tudo sai- tem os seus motivadores, né? Se aquela está em primeiro lugar, Matéria paga. tá em primeiro lugar não é porque é a melhor ou a mais correta, né? Se É tiver porque- amarelinho, se tiver rosinha, né? é. Só que é destaque. Doutor Silvio, o senhor que é especialista e acabou no início aqui, quando eu apresentei sobre hérnia, é possível fazer uma prevenção contra a hérnia? Hoje a hérnia, bebês já tem esse problema, é isso? Já não é, não é de hoje, não. Não, Crianças nasceram com eu já hérnia não me lembro mais. Há muito tempo. Mas você continua vendo bebês até hoje. Não. O bebê, o recém-nascido, não tem como fazer uma prevenção. Isso é uma falha da formação da musculatura que deixa um espaço de passagem para alguma coisa que não deveria estar passando lá. Isso é a hérnia do recém-nascido e não tem o que fazer. Tá? No adulto, essa falha ela é adquirida. Então, esforço físico excessivo, né, algumas malformações, isso pode ser decorrência do aparecimento de hérnia. Né? Estilo de vida. Sim. Tá? Então, obesidade, sedentarismo, tudo isso, alguns remédios que a gente toma que pode enfraquecer a musculatura, isso pode ser a causa de hérnia. Medicamentos, os efeitos colaterais podem favorecer uma hérnia? Pode favorecer um enfraquecimento da musculatura. Sim. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, remédios anticolesterolêmicos, né, para colesterol, eles deixam o músculo, vou falar uma palavra leiga, o músculo fica mais empapado. Tá? E por conta disso, pode haver uma ruptura num esforço físico. O tratamento é sempre cirúrgico, é mecânico, a hérnia é uma alteração mecânica da musculatura ou daquela capa que cobre o músculo, não tem como quimicamente a gente resolver isso. Então, aparecer uma hérnia, ela é cirúrgica. Quando o senhor se refere a isso, à prevenção, parece muito simples, mas não é. Não é isso. Talvez eu tenha me expressado mal, não é uma prevenção, é uma maneira de... O senhor expressou corretamente. Eu é que entendo do jeito que eu quero. Eu fui no Mas- Google. Este é o detalhe. Sim, mas então eu preciso Percebeu? esclarecer, porque Percebeu? dizem que a comunicação é responsabilidade do comunicador, então se você entendeu errado, eu preciso corrigir. Sim. Certo? E aí Mas eu entendo de acordo com o meu interesse. É isso que o senhor não entendeu. Eu não quero mudar o estilo de vida, né? Quero manter o meu estilo de vida, mas quero ser protegido. Então eu preciso te dar um cartão para você passar lá depois para me aparecer. Doutora Marisa, estamos no mês de setembro, Setembro Vermelho. Já está se firmando, né, essa campanha que acontece no Setembro Vermelho, que é recente, né? É recente, desde o ano passado, quer dizer, já faz tempo que existem Sim. algumas ações, que tem a Semana do Exercício, o Dia do Colesterol, o Dia da Hipertensão, o Dia Mundial da Saúde, tem várias
várias datas aí que já se comemora há algum tempo, mas o ano passado uma instituição aí sem fins lucrativos tomou a frente e tem feito um trabalho muito bonito, porque ajuda sobremaneira, acho que organiza um pouco mais e valoriza e mostra com as informações corretas, né, que isso é importante também. E então aproveita-se esse mês para enfatizar a necessidade de um estilo de vida saudável, né? De controlar a pressão, porque apesar da gente falar muito nisso, e isso está sempre repetindo em jornais, na mídia, de toda maneira, é um absurdo, mas assim, 50% das pessoas hipertensas não sabem que têm hipertensão. Das que sabem que têm hipertensão, 50% só que se tratam. As outras simplesmente, um dia eu resolvo tratar. Ou Não estou então, sentindo nada. eu estou ótimo, estou bem, para que eu tratar vou? pra quê? Pra Vou quê? tomar Eu mais não, um eu remédio? não Pra tenho quê? nada. Eu não nada. tenho nada. Não, O que é o que professor está inventando? vocês são médico tá médicos, vocês inventando? não entendem a resposta do paciente. Eu não tenho nada. O que estão inventando coisa em mim? Estão achando coisa que eu não tenho? Eu não tenho nada. Imagina, estou ótimo, Pressão maravilhoso. alta, isso eu e- mudo de médico. Mas e mais? É uma alternativa. Doutora Marisa, eu mudo de... A senhora está me arrumando muitos problemas, já Eu não vou sei, mais. eu sei, daí foge. não, isso Vocês não foge. acreditam em pacientes, eu estou relatando, graças a Deus eu não sou dessa forma, mas eu estou relatando as Ixi. pessoas que eu conheço e que se comportam falam assim dessa mesmo. forma. Em setembro você tem que ter um estilo de vida melhor. Não apenas em Setembro. setembro. Não é só em setembro? Acho que não. Setembro tem que conscientizar, tem que aproveitar Você para fazer fala os com uma programas, certeza tão né? grande que eu estou achando que você é o cara. Você é o paciente. Esse. Mas, Sócio do Google. mas só completando Pois não. essa informação da hipertensão, que eu acho, Fundamental. sabe, é muito importante. Daí, dos 50% que se tratam, tomam medicação, sim, foi no médico, o médico passou o remédio, fica tomando direitinho. E acabou. 1, 2, 3, 4, 5 anos, toma aquilo do jeito que o médico passou, não voltou para ver se está correto, É isso nem aí. volta depois. Quer dizer, a pressão não está regulada, não é apenas tomar o medicamento. Tem que tomar o medicamento e a pressão tem que chegar aos níveis desejados. Aí quando o governo Não pode? solta algumas normas de que medicamento, ou receita de medicamento tem prazo tem de validade, o povo acha que é por sacanagem. Pra vender mais. E os pacientes querem que a gente fique renovando a receita por telefone. telefone. Não entende que aquilo é uma proteção para eles E mesmos. você não é hoje o que você foi ontem, né? Não, Lamentavelmente. Imagina, Infelizmente. ainda Em mais, regra geral, você está pior ainda hoje. mais para quem tem hipertensão. Toda regra que tem já é numa exceção. idade, né? Você veja que na nossa especialidade, o Papai do Céu já montou um zoom lá dentro do olho, que aos 40 anos ele perde a capacidade de focalizar, exatamente para tentar fazer você ir ao médico, para o cara completar a consulta fazendo um fundo de olho, medindo a Já vê que pressão, tem etc. coisa e lá. tal. Aí o esperto vai na banca, né, e compra óculos na banca e fala, estou enxergando, não preciso de médico tão cedo. Então, você acaba atendendo pela primeira vez um paciente no seu consultório com 50, 55, 60 anos, ou o que é mais dramático, quando ele diz assim, olha, doutor, eu estava bem, comprei um óculos, estava bem, de repente esse olho aqui ficou cego. Bom, aí você torce para ser catarata, porque aí você tira uma lente e põe outra lente artificial, e aí quando você vai examinar, você tem o grato susto de estar preparado para tentar dizer para o camarada assim, o senhor ficou cego. Acabamos de ver isso ali fora. Você não viu? Então, é isso. Doutora Marisa, setembro vermelho é para prevenção das doenças cardiovasculares. Das doenças cardiovasculares. É a hipertensão, é a obesidade, é a diabetes, o colesterol elevado, outras doenças também, mas algumas não são previsíveis, né? Tem cardiopatia congênita, tem valvulopatia, tem várias doenças que em setembro se dá um enfoque maior, porque também tem muitas pessoas que ainda nos dias de hoje acabam chegando no consultório
com uma doença que já tinha faz tempo, mas só depois que descompensou completamente é que aparecem lá. Então, são duas coisas diferentes. Isso aqui é prevenção, é coisa que pode nem aparecer. 80% dessas doenças cardiológicas, elas não precisariam nem ter. É um absurdo. Né? Porque outras a gente não pode evitar, mas 80% a gente poderia evitar. Quer dizer, não tinha que ter infarto, não tinha que ter um AVC, não tinha que ter um aneurisma, poderia ter controlado tudo isso muito antes. Então, é por isso o enfoque muito grande nessa parte. Mas tem outras doenças também que as pessoas vão, sente um cansaçozinho, uma coisa assim, isso não é nada, vai deixando, porque para quem no médico, de repente vai descobrir coisa que não quer saber e vai mandar fazer o que ele também não quer. Está fumando, gosta de fumar, vai lá, para quem vai ouvir que está errado. Ele já sabe que está errado, ele só não quer deixar de fumar. Né? Tá vendo que engordou também um pouquinho, mas ele deixa, eu vou depois. Emagrece. Eu vou depois, né? Um dia, não chegou ainda. Então, essas coisas, assim, eu acho que ter um mês de campanha de conscientização é bom. Para também ninguém deixar passar. Doutor Valcinir, então é só de 21 a 25 de setembro que a gente deve Tratar cuidar da pele? Também. Como é que é a Semana da Pele Saudável? Na verdade, né, setembro, para nós que tratamos da pele, é a entrada da primavera, né? E começa, no nosso país, a primavera começa com o solzinho um pouquinho mais forte. O tempo todo tem sol e a gente tem que se cuidar do sol o tempo todo. Mas, em setembro também, a gente tem que lembrar que os meses que virão são os piores, para prevenir contra os males que o sol pode causar na pele. São os piores para a pele. Para a pele, né? Na verdade, como a doutora acabou de falar, não é para só agora, né? Lembrar que a pele existe. É para lembrar que a pele existe o tempo todo. Mas um dado importante que nós temos é que, no serviço público especialmente, há uma espera de aproximadamente 6 meses para uma consulta relacionada a um problema de pele. E o problema de pele, pode parecer que não, mas tem algumas urgências, né? Se está coçando, se está ardendo, se está queimando, eu quero que o médico veja agora. Não adianta ele ver daqui 6 meses. Daqui 6 meses, a coisa pode ter tomado um caminho que não tem volta. Então, o que a nossa instituição tenta fazer, na verdade, nós atendemos gratuitamente o ano todo, aproximadamente 250 pessoas por dia. É a Sociedade Brasileira de Dermatologia Clínico-Cirúrgica. Sim. Então, ela tem um ambulatório que faz um atendimento gratuito, pré-agendado, todos os dias. Mas, em setembro, nós deixamos uma semana onde aquelas pessoas que não conseguiram um agendamento próximo podem aparecer lá. E nós duplicamos o atendimento. Nós vamos atender nessa semana de 21 a 25 de setembro 500 pessoas todos os dias. Onde será esse atendimento? É na Bela Vista, né? Bela Vista é um bairro bem próximo da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, na Rua São Domingos, número 69, que é a nossa sede. Nós temos lá um prédio com 7 andares de atendimento, como eu disse, gratuito, né? Não se paga nada para ser atendido, nem para fazer os procedimentos que nós fazemos, procedimentos cirúrgicos de pequena, né, monta, retiradas de tumores, retiradas de verrugas, da unha encravada, do cabelo que está caindo, né, e outros problemas que porventura possam existir em relação à pele. Ok. Então, nós esperamos aí que as pessoas que estão com algum problema e não estão conseguindo achar uma solução e não tem um espaço, né, no serviço público, que podem ir para lá na semana que vem. Só repete o endereço para a gente. É Rua São Domingos, número 69, na Bela Vista. Doutor Vilmar Silvino, estou lendo aqui, é possível prevenção à cegueira? Deixa eu te fazer só um destaque. Pois eu estou não. aqui como representante do Corpo Clínico do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, que também Sim. cumpre uma obrigação social de algum atendimento Isso é preventivo em regiões periféricas, Sim. fazendo campanhas também em algum momento do ano. E que me parece
é fundamental que estas organizações que tenham um poder maior de tiro consigam fazer algum tipo de campanha, porque, lastimavelmente, só o que o governo faz realmente não é o suficiente. Ele faz campanha, Ele faz mas outro tipo de campanha. É isso aí. Né? Champanhe. Mas então, assim, confundir campanha com champanhe. Mas, então, assim, ótima oportunidade para eu pedir para a Sociedade de Dermatologia, quem sabe deixar uma frasezinha lá no meio assim. Olha, e quando você colocar o seu protetor solar, não se esqueça de colocar também um bonezinho de aba para ver se a gente protege os olhos dos raios ultravioleta. É fácil assim? Assim, lentes, mesmo incolores como esta que você está vendo nos meus óculos, tem absorção ultravioleta total, A e B. Então, é fundamental, porque o mesmo raio ultravioleta que vai danificar o tegumento e vai fazer desenvolver os pigmentos de manchas, etc. e tal, ele atua no olho basicamente em 3 situações. Externamente, com esta carninha que a gente vê muita gente ter no canto dos olhos, e especialmente os esportistas e os que se expõem mais ao sol. Isto não é a catarata, isto é um pterígio. É um nome feio, mas é o que é. Dentro do olho, ele danifica 2 estruturas importantíssimas. Uma é o cristalino, que é a lente que tem um zoom dentro do olho, e que vai sofrer um desgaste maior pelo efeito do ultravioleta, provocando o que se chama, mais no futuro, a doença chamada catarata, que normalmente deve aparecer por volta dos 60 anos, pode aparecer mais precocemente pelo efeito maléfico dos raios ultravioletas. E o mais grave ainda, ele atua lá atrás na retina, que é o ponto, é o filme do olho, onde vai ser interpretada a imagem que está sendo vista. Este tecido degenera sob a ação dos raios ultravioletas. E sabe quando é que ele vai fazer efeito? Aos 70, 75 e 80, hoje quase todos nós ouvimos falar na tal da degeneração macular relacionada à idade, né? Que deselegantemente no passado a gente chamava de degeneração macular senil, que era horrível, né? Mas, de qualquer maneira, a doença continua terrível do mesmo jeito, só foi maquiado o nome dela. Quando acontece isso? Quando o indivíduo já está mais velho, sem condições de outras distrações mais sérias do que um computador, uma leitura ou qualquer coisa, e esta hora é a hora que a mácula degenera por efeito do ultravioleta. Então, se nós tivéssemos que falar, assim, 3 coisas, primeiro, proteja-se do raio ultravioleta, leve crianças ao médico até os 3 anos de idade, que é uma coisa fundamental, e vá ao médico depois dos 40 anos de idade, ao médico oftalmologista. Levar é fácil. Levar é fácil. Ir é mais difícil. Mas sair de lá também. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Letísio, pós-cirurgia bariátrica, emagrecimento. Olha, nós vamos para o intervalo e já já nós retornaremos com Gente que Fala. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque.
e passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está conosco pelo Gente que Fala, Rádio Trianon, Rádio Universal Santos, AltV, TV Guarulhos. Quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, nosso assunto hoje é a pós-bariátrica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Como é essa cirurgia, doutor Letísio? Olha, Jacopé, antes de mais nada, eu queria mandar um abração para o Bedinho. Bedinho, um abração, cara. Abraço, Nelson. O seguinte, Jacopé, a pós-bariátrica não é uma cirurgia propriamente dita, né? É todo um tratamento, porque, veja, você tem perdas ponderais elevadas, perdas ponderais de 50 quilos, 60 quilos, e então existe realmente uma alteração em todo o arcabouço cutâneo, né? Existe toda uma alteração de subcutâneo, de tecido cutâneo em grande escala. Não só isso, pela perda ponderal, existe um afrouxamento do tecido cutâneo, mas sim uma mudança de metabolismo, porque o organismo deixa de absorver alguns tipos de metabólitos que são importantes para a manutenção de colágeno, elastina, essas coisas. Então, realmente dá uma flacidez um pouco maior no paciente, fora a perda ponderal. Se você pegar uma pessoa que não fez a cirurgia, perdeu 40 quilos, você tem um tipo de subcutâneo, de tecido cutâneo. Se você pega um bariátrico que perdeu 40 quilos, ele é realmente mais flácido, ele é um pouco menos firme, vamos dizer assim. Então, isso, Zancopé, veja, você tem, usualmente, um bariátrico de 50, 60 quilos, ele acaba fazendo de 4 a 6 cirurgias, porque geralmente começa pela cirurgia de abdômen, porque há uma flacidez muito grande da musculatura, do tecido cutâneo. Então, na interna da coxa, você tem uma flacidez grande, você tem acúmulos de gorduras ainda, porque a pessoa emagrece. Mas a gente tem que pensar em duas coisas distintas, a perda ponderal e o contorno corporal. Perda ponderal é uma coisa, vou perder 10 quilos, vou ficar cinturadinho, vou ficar... Não, isso não significa. Significa que você vai perder 10 quilos do seu peso, 10 quilos da sua massa corporal. Porém, não significa que você vai melhorar o contorno do corpo, você vai melhorar a sua silhueta. Por isso que lipoescultura é uma coisa, perda ponderal é uma coisa, outra. A lipoescultura modela o corpo, a perda ponderal diminui o volume. Então, são coisas distintas. Daí o paciente geralmente tem que fazer cirurgia de flacidez de braço, mamas caídas, às vezes tem que colocar prótese ou não, além da lipoescultura, depois cai numa cirurgia de face, porque às vezes a região cervical, ou seja, o pescoço fica flácido e dá um aspecto, às vezes, no paciente de um pouco envelhecido ou um pouco com um semblante meio cansado, faz um pouco de olheira, você tem que fazer preenchimento de gordura.
Então, Zacopé, o pós-bariátrico, não existe uma cirurgia, um cuidado de pós-operatório, e sim existe um tratamento para o pós-bariátrico, que a cada paciente que é único, os pacientes são únicos, os pacientes têm necessidades únicas. Então, a cada um você tem que estudar, a cada um você tem que conversar, a cada um você tem que ver o que o paciente almeja, o que ele está querendo em primeira instância, explicar que às vezes uma cirurgia é dependente de uma prévia, de uma outra que deve ser feita antes. Então, Zacopé, o bariátrico é um paciente que tem que ser estudado unicamente. Mas, doutor Letísio, deve haver um prazo entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia reparadora, como é que eu possa chamar assim, ou a cirurgia plástica propriamente dita. Deve haver um prazo entre uma cirurgia e outra? Com certeza, Zacopé. O que a gente estipula, mais ou menos, é 1 ano. Isso também depende do paciente. Tem paciente que faz bariátrica e perde bastante peso. Tem paciente que fica um pouco mais relutante devido à própria genética do paciente e, às vezes, a própria técnica utilizada para bariátrica. Porque dá a sensação que bariátrica é tudo uma coisa só. Não. Você tem redução do estômago, você tem bypass, você tem colocação de anel gástrico, balão gástrico. Então, tem muitas variáveis que têm que ser vistas paciente por paciente. Entende? Então, em média, você tem de 1 ano a 1 ano e meio para que a paciente faça a perda da massa corporal, tenha uma perda de tecido e, em seguida, você veja se ele estabilizou. Estabilizou, pode começar a fazer, que não tem problema. Nós já fizemos em paciente com 9 meses de bariátrico que tinha perdido 45 quilos. E mais do que aquilo não deveria perder, já estava estabilizado. Então, depende de cada caso. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Zacopé. Saúde e paz para todos aí. Abração, Bedin. Abraço. Conosco hoje, doutor Valcinir Bedin, que é dermatologista, doutora Marisa Amato, cardiologista, doutor Vilmar Silvino, oftalmologista, doutor Silvio Gabor, gastroenterologista e cirurgião geral. Doutor Silvio, tratamentos de hemorroidas são específicos, lógico, mas existe prevenção aí? Não tem, né? Tem. Aí... Olha, eu gosto de chamar a atenção sobre prevenção, porque é algo que o brasileiro não sabe o que é. Todos os senhores na mesa aqui hoje fizeram referência à prevenção, né? Mas o brasileiro, parece incrível, mas o brasileiro não sabe o que é prevenção, não. Não tem consciência de que todos esses assuntos que nós abordamos aqui, se houvesse uma prevenção, poderiam ter sido superados ou nem aparecer. Sim, com certeza. Eu acho aí, é entendimento meu, que falta um pouco de informação adequada. Tá? O que a gente fala como prevenção dentro da medicina, pelo menos dentro da área que eu faço, você sabendo os mecanismos pelos quais a doença aparece, você vai tentar diminuir a agressão desses mecanismos sobre o organismo. Ninguém aqui está pretendendo que as pessoas saibam todos os mecanismos de todas as doenças, mesmo porque a gente não sabe. Tá? Mas, pelo menos, essa ida ao especialista, essa procura ao especialista, essa busca da informação de quem conhece, pode ajudar. Tá? Se um paciente meu chegar no consultório e falar, olha, meu pai morreu de infarto com 40 anos, meu avô morreu de infarto com 40 anos, eu estou com 38, o que eu faço? Vai procurar Maria. Espera 2 anos, já fala isso. Vai ter um infarto. Vai procurar. Daqui 2 anos... Daqui a 2 anos a gente conversa, né? Porque já não está mais aí. Entendeu? Então, é essa busca, que é o que a gente estava falando aqui o tempo inteiro. Não existe essa cultura da busca da informação com quem sabe. Sim. Vai lá no computador e olha. Isso serve para tudo. A hemorroida, especificamente, então, piorou, né? Piorou. Hemorroida e próstata são 2 bichos de 7 cabeças. Localizados numa situação geográfica muito ao sul, e que principalmente os homens ainda têm um pouco de dificuldade de digerir a possibilidade de sofrer um exame mais rigoroso da região.
Não concordo. Não concordo, apesar de não usar roupa colorida, eu não concordo. Eu acho que isso é um pouco da nossa cultura também. Pois é, mas é por causa disso mesmo. É o machismo da nossa cultura. É falta de informação. Teve uns anos atrás que um deputado quis propor uma lei para se Proibir o exame de toque. é o fim da picada. Lei? Uma lei. Lei? Para não ter exame de toque. Entendeu? De abusar desta região, só os deputados. Só eles. Mas neles bom, eu não vou falar o que eu ia falar. Abusar das nossas regiões. Não vou falar o que eu ia falar. Não mas respeitarem a nossa. Não, mas o povo, especialmente o brasileiro, tem essa mania mesmo de correr assim. Você sabe que tem que cuidar do dente, por exemplo, todo dia. Você vai ao dentista quando está doendo, né? Está doendo, quebrou um pedaço e tal. Preventivamente, É o fim da não picada. preciso, né? Isso com uma coisa bem... Agora, com a pele acontece a mesma coisa. A gente, às vezes, consulta pessoas mais humildes, né? Que perguntam, olha, quanto tempo tem essa lesão, assim? Tampando o olho, né? Uma tumoração que na pálpebra... 20 anos. Mas você nunca procurou nada nesses 20 anos? Meu pai tocando. Eu tenho outro olho, né? Estava enxergando do outro e tal. Então, deixa isso para lá e tal. O senhor não viu que... Não, O senhor não viu antes de entrar no programa isso daí. Eu tenho 2 com só tá bom demais. Tá bom. Mas O doutor Silvio também ouviu. Eu vi, eu tava lá. Fiquei 60, Fiquei 60 dias na Itália. Mas a gente um se diverte um custo pouco alto, com mas- isso também, né? O paciente chega no consultório, quando ele entra no consultório, do jeito que ele vem andando e senta na cadeira, você sabe que ele tem hemorroida. Né, ele já senta de lado. Mas este de é um ladão, outro assunto, cruza a doutor perna. Silvio. Este é um outro assunto, doutor. Ele fez referência a isso, mas este é um outro assunto extremamente delicado para ser abordado só como o doutor Bedin se referiu aí, só quando o dente quebra, quando que vai ao dentista. E no caso específico de uma hemorroida, vai conversar com quem? Pois Um é, médico. pois é. Se for homem ou se for mulher, você tem o caminho natural que se ouve falar a todo instante. A mulher tem que, depois de uma certa idade, fazer o Papa Nicolau, onde a médica que está examinando vai ver a região anal também, por óbvio. E o médico, ao fazer o exame de toque de próstata, também vai perceber se há alguma... Se a lei permitir. É Se a lei claro, é claro. Mas o exame Sim. físico, a gente aprende na faculdade, na propedêutica, né? Que o exame físico Fundamental. é geral. Fundamental. É geral. O paciente dele que chega lá, com certeza. Já passou em alguém que viu. Mas ele vai Doutor medir a Silvio. pressão, Claro, ele vai, claro. o básico. Doutor Bedin, doutora Marisa, doutor Vilmar, doutor Silvio. Homem só tem 2 especialistas, o pediatra e o geriatra. Nesse intervalo, Seja o que Deus assim quiser, né? mesmo. Quando são levados. Quando são levados, né? em ambos Isso- os casos. Sim, sim. Para o pediatra e para o geriatra. E na nossa área, então, tem uma coisa maravilhosa, principalmente nessas épocas de muito calor e muita secura ocular. O camarada vai na farmácia e pede um colírio. Claro. Bom, se o profissional farmacêutico for consciente, ainda tenta dar uma aguinha que não tenha qualquer outra droga e... Aí ele dá o diz, olha, corticoide. Né? vai pingar. Ah, este é o Esse é grande o problema, Eles né? Vai direto. usa eternamente. Então, veja, e é um dos que eu chamo 7 pilares. Colírios são fabricados com drogas. Algumas delas altamente nocivas para o olho, Ninguém tá podendo sabendo absorver até levar à cegueira, se usadas indiscriminadamente. Quer dizer, então, colírio não é para ir, eu vou pingando qualquer coisa, não. Quer dizer, supõe-se que o farmacêutico, com tanta responsabilidade como qualquer outro profissional, vai eventualmente indicar uma aguinha e dizer, vai procurar um O oftalmologista. farmacêutico, sim, mas e o balconista? É o vendedor. Pois né? mas o problema do balconista é seríssimo na nossa área. Seja Sim. na farmácia, seja na ótica. Mas ele lê todo dia na televisão lá, não desaparecendo sintomas, procure o médico. Não! Claro. Aparecendo sintomas, procure o médico. É Essa bem frase do antes. senhor é fantástica. É bem antes. É bem isso mesmo. Aparecendo sintomas, procure o médico. Se não aparecer, vai levando. Doutora Marisa Amato, normalmente quando a gente vai ao médico, não necessariamente a um cardiologista,
a medição da pressão lá, 8/12 está ótimo, né? Mas eu ouço falar em variações sobre esses números. Continua a ser Aí eu 8/12 posso ou não? falar alguma coisa sobre isso, que é o seguinte. Primeiro, a pressão, ela oscila nas 24 horas, né? Então, a pressão da gente, na hora que está lá sendo examinado, não é exatamente aquilo, ela oscila. Então, para a gente julgar... Tem gente que entra lá, quando vê vocês com sobe. aquele jaleco branco lá, o negócio Já sobe. assusta. Tem outros que, quando vem a gente, também cai, né? Relaxa, fica tranquilo. Também acontece isso, não somos só um terror, né? Tem aqueles pacientes que se sentem à vontade, que se sentem bem, tranquilos. Na cardiologia tem, Mas o que eu tenho que falar Desses desses índices de hipertensão. é o seguinte, é que com vários estudos que se tem hoje, grandes, populacionais, mundiais, com vários países trabalhando junto, dando informações, observa-se que quanto mais baixa a pressão de um indivíduo, menos risco ele tem cardiovascular. Menos evento ele tem, menos infarto, menos derrame, menos qualquer coisa. Então, quanto mais baixa estiver a pressão, sempre melhor é. Tá? Sempre, sempre. E estipulou-se que hipertensão é acima de 14/9. Daí é hipertensão. Qual é o problema aí? É o 14 ou é o 9? Não, os dois. E se você tiver só a sistólica, a 14, 140, só essa tiver elevada, é uma hipertensão sistólica. Se você tiver só a diastólica, a mínima, elevada, é uma hipertensão diastólica. Então, existe a hipertensão que tem as duas, e existe a hipertensão só sistólica ou só diastólica. Esses números são proporcionais sempre ou não são? Sempre é 12/8, 14/10? Então, numa hipertensão, pode não ser. Numa hipertensão. Em algumas doenças cardíacas, também existe uma defasagem muito grande entre a mínima e a máxima. Por exemplo, numa insuficiência aórtica, você pode ter um valor de 16/4. Tá? Isso é um normal dentro daquela doença. Então, a hipertensão, valores assim, a gente tem que ser considerado num contexto. E outra coisa importante é que o rigor desse valor da hipertensão depende dos outros fatores de risco do paciente. Então, um indivíduo que já teve um infarto, um indivíduo que já teve um derrame, um diabético, um indivíduo com uma síndrome metabólica, que são pessoas que têm fatores de risco assim elevadíssimos, graves, esses precisam ter a sua pressão arterial 12/8. A gente tem que ter esse rigor. Uma pessoa que não tem nada, um jovem, 20 anos, que não tem nada, vamos dizer, só tem um fator de risco, pais morreram com um infarto com 40 anos. É um fator de risco, mas não é dele, é o que ele trouxe e ele não tem mais nenhum outro fator de risco. Então, esse paciente pode até ter 13/9, 14/9. Deixa eu aproveitar esse momento. A doutora Marisa Amato é cardiologista e o doutor Vilmar Silvino é oftalmologista. Doutor Vilmar, existe relação entre a pressão ocular e a pressão sanguínea? Existe. Não é o que o leigo pensa. Sim. Que uma hipertensão arterial signifique uma hipertensão ocular. A hipertensão ocular se dá pela circulação de um líquido, um humor aquoso, dentro do olho. Quando tem uma torneirinha e um ralo. Se o olho fabrica mais humor aquoso do que consegue escoar, a pressão dentro do olho aumenta. E aí, curiosamente, ela vai dificultar a irrigação do nervo óptico. Para um hipertenso, melhor, porque o sangue chega com mais força no nervo óptico. Mas são coisas diferentes, totalmente... Só não são independentes por causa disto. Uma pessoa que tenha pressão ocular alta, até é conveniente que tenha também a pressão arterial alta para manter o nervo óptico irrigado. No entanto, é fundamental, e por isso na consulta depois dos 40 anos principalmente, que é onde você tem a maior incidência da pressão ocular aumentada, que se assegurar que o médico, durante a consulta, tenha medido a pressão intraocular.
perguntar mesmo, doutor, desses exames que o senhor fez, qual mediu a minha pressão ocular? Ou é um arzinho que sopra no olho do camarada, ou é uma luzinha azul que o médico usa depois de pingar um colírio amarelo? São os 2 exames básicos, fundamentais. Deixa eu aproveitar um momento aqui, doutora Marisa. Tem uma pergunta enviada à senhora. A reposição hormonal masculina pode ser classificada como medicina preventiva? Pergunta o Jaime. Tem alguma? Eu não sei se é específico à senhora ou não. Não, a reposição hormonal é uma coisa muito masculina, é muito específica, né, para cada caso, e pode ser preventivo para a parte dos sintomas masculinos vindos da idade, mas não é nada relacionado à parte cardiológica. Já o da mulher é diferente. A reposição hormonal feminina, ela protege a mulher das alterações ateroscleróticas. Veja, entendeu? Perfeito. A pergunta foi masculina, mas estamos não sujeitos a não todas existe as um perguntas paralelo. aqui. Não Doutor existe um Vilmar, paralelo. o chamado buraco da mácula é irreversível? Pergunta Normândio do Butantan. Rapidamente, todo mundo conhece uma experiência de criança, principalmente, que é pegar uma lente, colocar no raio do sol, botar Sim. um papel lá na ponta e o papel Vê pegar queima, fogo. incendeia. É. Veja, você no olho tem uma lente que focaliza num ponto chamado mácula e que, se você olhar para o sol, que nem esses maravilhosos tomadores de chá e de fumos que depois ficam olhando para o sol, onde o raio do sol vai diretamente na mácula. E aí queima a mácula e Sim. faz um buraco irreversível. Sim, é irreversível. É. Vai tomar Santo Daime depois. Doutor Silvio, qualquer sangramento anal pode ser uma hemorroida? Como diferenciá-la? Marta pergunta. Não. Existem várias causas para sangramento anal. A mais comum acaba sendo realmente a hemorroida, mas não é a única. O tipo de sangramento diferencia. Então, se ele aparece na evacuação, se ele aparece fora da evacuação, se ele é um sangue vivo, se ele é mais um sangue pisado, se ele suja o papel, se a pessoa tem a sensação de que vai evacuar e é só sangue. Então, tem várias causas de sangramento anal. O mais comum é a hemorroida, mas não é o único, não. Doutor Bedin, tem uma dermatite, já me disseram que foi ocasionada por alergia da bronquite. Como faço para melhorar? O Ivan quer saber, tem condição de melhorar? O que ele deve estar falando é um processo que a gente chama de atopia, né? Na verdade, ele tem um conjunto de manifestações que são, né, normalmente acompanhadas. Então, ele tem a dermatite da pele e tem a bronquite também, né, que faz parte esse ser que a gente chama, né, chamado de atopia. Eu estava lendo ali, mas estava tentando entender a relação. Mas dermatite existe, e bronquite. Existe, especialmente em criança, né? A criança que tem bronquite, né? A bronquite asmática, na verdade, Sim, é asma, sim. né? Ela chama atopia, que quer dizer assim, está fora do lugar. O atópico Perfeito. é o fora do lugar. Ele não deveria estar naquele lugar, naquele momento. É mais ou menos isso. Então, ele não tem uma relação com o meio ambiente que seja adequada. Então, ele responde coçando a pele, né? Normalmente nas dobras, especialmente no cotovelo, nos joelhos. Ele forma aquelas fissuras e tal. Hoje a gente tem vários tratamentos que controlam bastante bem isso aí. Aproveitar, vitiligo é possível tratar hoje em dia? Reverter, reduzir, não sei Vitiligo qual é é aquela o termo. doença que A pele deixa vai as pessoas com uma cor diferente, né? A Sim. pessoa vai ficando branca, né? Sim. O nome até remete ao latim vitus, que é bezerro. Então a pessoa fica com malhada. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que essa doença não é contagiosa, não pega, não passa. Então, que não pode ter, na verdade, esse constrangimento que infelizmente existe, né? A pessoa que tem a doença se retrai e quem está de fora piora a situação, não dando a mão, não abraçando. Sim. Pode fazer tudo, sem problema nenhum. O que se ouviu recentemente na internet foi de que medicamentos usados para outras doenças acabaram melhorando o vitiligo. Uma das hipóteses da doença vitiligo, da origem, é de que ela seja uma doença autoimune. Quer dizer, algumas células do corpo
brigam com outras para destruir aquele pigmento. E algumas doenças, como artrite reumatoide, a psoríase, ou então doenças chamadas, né, autoimunes, são tratadas hoje com medicamentos chamados biológicos, que mudam a relação de defesa do corpo humano. E algumas pessoas que estão tratando dessas doenças que tinham vitiligo melhoraram. Mas tem um monte de tratamento que a gente pode tratar. Uma última pergunta, doutor Vilmar. Tem um amigo que tem 0,25 no olho esquerdo, quer usar óculos. O oftalmo disse que ele não precisa de óculos, mas ele quer ficar bem na foto. Acho que é a pergunta da Karina. Pode usar uma Maravilhoso. armação. Vai numa ótica, compra uma armação, mesmo com vidro plano, vidro de janela, que Sim. não tem nenhum grau. Sim. Esse é perfeito. Vai lá, bota. Fica bonito. Fica bonitão. E não vai correr risco de usar um 0,25, que também não vai fazer efeito Não vai nenhum. mudar nada. Doutor Vilmar, algum endereço que se possa entrar em contato com o senhor? Olha, o Hospital Edmundo Vasconcelos tem um site e também o Centro Oftalmológico Pacaembu tem um site. Talvez seja mais fácil esse No aqui. centro do Pacaembu, Centro Oftalmológico do É um Pacaembu. e-mail, oftalmo.pacaembu@uol.com.br. Eu pedi para o senhor ler porque eu não estou enxergando direito. aqui, Mas tá? você é um camarada maravilhoso. Doutor Silvio Gabor, tem um endereço que se possa entrar em Quando contato não enxergar mais nada, aí vai lá. quando eu tiver que nem eu. Você colocou de propósito dois que mexem com Sim, o olho do lado sim, de cá? Né? sim. O contato @silviogabor.com.br. Grato por ter vindo Quando não a gente. enxergar que mais fala. nada, sei. Doutor Bedin, A gente tem o site da Fundação Pele Saudável, né, que é www.pelesaudável.org.br, e o meu site, que é www.doutorbedim.com.br. sempre bom tê-lo aqui. Por Obrigado. favor, os nomes daqueles que recebem os livros da doutora Marisa Amato. Algum endereço, doutora Marisa, que se possa entrar em contato com a senhora? Nós ficamos lá na Avenida Brasil, 2283, e tem o site que é www.amato.com.br. Aqueles que participaram Marta da Santa Cruz e Rogério da Lapa devem entrar em contato com a nossa produção e receber o livro Estilo de Vida da doutora Marisa Amato. Agradeço a todos que estiveram conosco hoje no Gente que Fala. A direção geral é do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Berebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.